Hoje vamos conversar com o empresário Itamar José da Silva, que foi o diretor executivo da Cobrasol Empreendimentos Imobiliários, empresa criada por 3 grupos empresariais catarinenses, Queires, Brasilpinho e Cassol, para planejar e executar a construção do bairro Cobrasol, em São José. Depois, em Florianópolis, a empresa construiu o Estádio do Avaí, a famosa Ressacada, em troca do velho estádio Adolfo Konder, também conhecido como Campo da Liga ou Pasto do Bode. O velho estádio foi demolido. E em seu lugar, a empresa construiu o mais belo shopping da ilha de Santa Catarina, o Beira-Mar, no coração da cidade. E para falar sobre esses arrojados empreendimentos, o Itamar nos recebeu em seu escritório para essa entrevista que você acompanha agora. Como nasceu o Cobrasol? É uma história interessante, porque, na verdade, se reuniram os empresários que eram tradicionais, já aqui as empresas tradicionais, né? Que foi Cassol, Brasilpinho e o Queires. E surgiu a oportunidade, na época, da mobilização, de movimentar o aeroclube que existia, onde hoje é Cobrasol, porque já estava atrapalhando o trânsito de pedestres, de gente que estava com bicicleta, que cruzava a pista do aeroclube, que é onde hoje tem a Avenida Central, e estava colocando em risco. Então, o aeroclube pretendia se mudar e fizeram essa negociação. Aí juntaram as 3 empresas, Queires, Brasilpinho e Cassol, e formaram a Cobrasol. Primeiro, as empresas investiram em terreno, tiveram que comprar um terreno ali na Colônia Santana, fazer hangares, tal, preparar, fazer pista de pouso asfaltada, fazer ponte, e investir em aeronaves e dinheiro que teve que foram pagos para o aeroclube se mudar da onde é Cobrasol hoje para a Colônia Santana. Quais foram os maiores desafios na implantação dessa cidade dentro, né, do município de São José, e quais foram as etapas que vocês foram concluindo? Bom, todo o empreendimento foi primeiro pensado como um todo, né? Foi pensado, foi aprovado na prefeitura, para depois a gente passar a trabalhar. Então, foi feito um planejamento e a filosofia da empresa foi sempre o seguinte: primeiro vamos fazer para depois vender, primeiro vamos investir. Então, você vê que já a empresa começou investindo no aeroclube. Foi grande o investimento feito à época lá no aeroclube, né? Aí planejou, começamos a abrir, fazer aterro, fazer ruas, implantar esgoto pluvial, água encanada, energia, pavimentação. E daí, em 1978, nós estávamos fazendo o primeiro lançamento de um número de lotes à venda. Em 1978. Não foi lançado todo o empreendimento, foi em etapas. Aliás, sempre o Cobrasol foi vendido em etapas. E o que você atribui ao sucesso desse que é um case de lançamento imobiliário, talvez no país? É simples, irmão. Cumprir o prometido, nada mais. Só cumprir aquilo que estava sendo prometido. Nós vamos entregar com água, com luz, com pavimentação, com área verde, e tudo isso foi cumprido. Nós não deixamos de cumprir nada. Então eu digo que é simples, é simplesmente cumprir aquilo que foi prometido. Quando o cliente chegou lá, ele pôde, vou dizer que ele pôde apalpar, ou ele pôde meter o pé em cima daquele e saber: esse aqui é o seu lote, número 35 da quadra 2, da quadra 10, sei lá. Então, era visível, era palpável. Isso levou muita confiança para o nosso cliente. Bom, o planejamento inicial previa apenas a venda de lotes, mas depois vocês começaram a construir
e fazer lançamentos Sim. imobiliários, apartamentos e tudo mais. Sim. Como é que foi esse processo? É uma coisa interessante quando você fala em relação à construção, quero voltar um pouquinho, lembrando o seguinte, nós começamos a pensar, né? Nós lançamos o empreendimento mais próximo da Avenida Kennedy e a gente chamava que era lá para trás, né? Porque era longe também, né? Do início do Cobrasol até onde cruza hoje a 282, aquilo era uma distância grande. Como nós lançamos o empreendimento na frente, nós imaginávamos o seguinte, nós temos que valorizar as áreas. O que é que nós temos que fazer? Construir para dizer para o pessoal, olha, você pode comprar mais no meio, daqui a pouco, mais lá atrás, porque nós já estamos investindo. E aí nós iniciamos o processo de construção civil também. Para valorizar cada vez mais o empreendimento. Valorizar e dar segurança para o nosso cliente. E o fato que eu observei na época, Itamar, era que os lançamentos, pelo menos daquela época, tinha uma qualidade e um projeto arquitetônico muito bonito. Né? Uhum. Isso fazia parte de toda essa proposta de marketing, de reforço do empreendimento? Sim, vale registrar até quando nós fizemos o primeiro lançamento, a empresa que vendia para nós era a Terral, que eu acho que você conheceu. O Capitão e o Jorjão, que também já se foi, né? E eles foram muito profissionais na venda aí naquela época. E eles conseguiram também agregar na venda clientes nossos construtores que vieram a construir e desenvolveram diversos projetos lá. E todas as vendas foram sucesso. Dos lotes foram sucesso e todas as vendas de prédio, de apartamento, de casa, foram sucesso. Isso foi muito bom. Na época, nós tínhamos uns portugueses que eram conhecidos, o seu João e a Pórtico, que fez diversas obras lá. E depois vieram outros construtores, né? E fomos subindo, assim, foi muito interessante. Outra curiosidade é a respeito do zoneamento, porque quando o projeto nasceu, já estava previsto a utilização para a área residencial e área comercial. Como é que isso foi pensado e executado, Itamar? Posso contar um segredo? O Cobrasol foi a única área dentro de São José planejada e que teve um plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, pela Prefeitura, que se estabeleceu regras de construção, porque nós queríamos que fossem cumpridas as regras que estavam estabelecidas. Era 2 pisos, era 2 pisos, onde era casa, não podia. Então, nós criamos um plano diretor para a época e foi aprovado. Hoje melhorou, é claro que os prédios lá agora subiram e eu acho que precisa mesmo subir, né? Mas é uma grande concentração de pessoas. Mas eu acho que é melhor concentrar aqui do que longe da cidade. Tinha toda a infra estabelecida, pronta, por que não? Qual a dimensão desse empreendimento inicialmente e como depois aconteceu o lançamento do Cobrasol 2 e Cobrasol 3? E aconteceu, a verdade é que nós viemos tendo sucesso naquilo que nós estávamos fazendo, né? De projetar, de preparar, de deixar pronto, entregar pronto. Isso aí foi despertando interesse em nós em outras áreas. Daí começamos a procurar na proximidade áreas maiores para tentar novos loteamentos, e aí veio Cobrasol 2, depois veio Floresta, que também hoje já está um bairrozinho bem montado, veio Leoberto Leal, que é uma área menor, mas está lá, todos eles dentro da mesma filosofia. Comprávamos, preparávamos, aprovávamos, prefeitura tal, para depois vender. Tudo quando a pessoa chegava, vai ter água? Já tem. Vai ter pavimentação? Já tem. E era assim. Isso dava segurança ao nosso comprador.
ao investidor. Nós tivemos muitos investidores. Você sabe, quem comprou lá no Cobrasol, que investiu, ganhou bastante dinheiro. Eu também respeito muito a equipe de vendas. Eles foram muito profissionais, foram muito dedicados. O Capitão Jaime, né? O Capitão Jaime, o Jorjão, eles eram tinhosos, assim, né? E tinha uma equipe muito grande que trabalhou com eles nas vendas. E à medida que lançava uma etapa, tinha sucesso, aquilo aguçava mais os corretores. Vamos lançar a próxima, vamos lançar a próxima. Calma, nós temos que preparar, temos que fazer. E aí tudo era preparado antes também para os próprios corretores se lançar no mercado. Então a equipe de vendas nós não podemos desprezar. As empresas eram muito sólidas, muito conhecidas no mercado, muito respeitadas, Queires, Brasilpin, Cassol, já tinha um nome muito forte. Isso também é um fato que soma muito, né? Dava muito respeito a quem estava adquirindo. E essa fonte é muito importante, né? Com o sucesso do Cobrasol lá em Campinas, vocês resolveram dar um passo muito ousado. Construir o principal shopping de Florianópolis no famoso Pasto do Bode, no Estádio do Avaí. Como é que foi essa história, Itamar? Verdade, verdade. Foi um desafio tremendo, foi outro desafio. Mas deixa eu só lembrar uma coisa. Lembra que o Pasto do Bode, Campo do Avaí, né, o Adolfo Konder, assim conhecido, estava naquele impasse também, está numa localização privilegiadíssima dentro de Florianópolis, acanhado, estrutura toda velha, toda sem condições mais de campo, de arquibancada tal, e eles precisavam mudar. Veio aí uma grande etapa nossa, sugerir a permuta diária por um estádio novo, comprar área, estádio novo, fazer um estádio para receber o terreno de 15.400 metros quadrados. Você vê que o Avaí hoje tem uma estrutura lá bacana. Eu sou figueirense, não foi mal. Mas foi uma obra muito interessante quando nós fizemos. Foi também outro desafio gigante para nós, porque as empresas tiveram que investir, aí era Cobrasol, Queires, Brasilpin e Cassol. A Cobrasol já andava um pouco com as pernas dela, claro, dos resultados que teve, mas sempre as três empresas voltavam a fazer investimento. O Cassol era um cara muito dedicado, ele era muito estudioso, assim, e gostava de fazer investimentos. O Walter mais ainda, né? A equipe ali, Walter, seu Orlando Queires, o Toninho, seu Antônio Queires, a família era muito aguerrida nas coisas que faziam. Eu digo que o Avaí um dia teve todas as contas dele acertadas na vida, porque para nós entregar a escritura do terreno, a área averbada, o estádio averbado, tudo que tinha de conta nós tivemos que acertar também, as pendências que existiam, para poder fazer a entrega oficial, legal, documental, tudo. O Avaí recebeu tudo certinho primeiro e em 1983 nós entregamos a obra do Estádio do Avaí. Foi um grande desafio para mim também. Bom, além do desafio, uma ousadia empresarial, né? E eu penso que a tradição das famílias que compunham o Cobrasol, né, o Queires, Cassol e a Brasilpinho, né, contribuíram para que tanto o Cobrasol quanto a realização do shopping se viabilizasse, né? Fazer o empreendimento do porte que nós temos hoje ali, o shopping hoje ele tem 87, 88 mil metros quadrados. E é uma obra que está aí. Tem 30 anos, um shopping novo dentro da cidade. Há pouco eu até dei uma passada ali num livreto, estava olhando o interior do shopping nosso. É bonito. Vai dizer, mas tu é bobo, né? Participou, porque eu participei de toda a construção, né? Mas é um shopping bonito, no coração da cidade, dentro da cidade.
Foi um processo interessante, depois tivemos participação de investimentos de fundos aqui de Florianópolis e que mais tarde os sócios voltaram a recomprar esses percentuais que tinham sido vendidos. Você era muito jovem quando liderou, né, esse processo de construção tanto do Cobrasol quanto do shopping, né? Você era um dos mais jovens executivos, né? E tinha total confiança dos diretores do grupo, né? O que significa para você essa história, essa trajetória? Rapaz, foi sempre aprendizado, né? A vida da gente é um eterno aprendizado. E, imagina, primeiro, na minha vida, assim, no início ali, né, que eu tive que fazer uma ponte que eu não sabia como é que começava. Depois tive que fazer uma pista para um aeroclube, asfaltada, que é asfaltada lá, tal. Os detalhes, de novo, estou eu lá na máquina olhando. Depois fazer o Cobrasol, produzir lajota, ver tubulação, fiação, que não era da minha área, eu não sou engenheiro. Era metido, mas eu me dedicava. Depois vamos fazer o Estádio do Avaí, novamente, uma obra daquela que foi... Ela é oval, você sabe, toda pré-fabricada. Nós não perdemos uma única peça. Quer dizer, a nossa equipe foi competente, não foi eu, é a equipe que fez, né? Eu acho que, não sei se o Avaí já mexeu na estrutura. Acho que não, na estrutura alguma coisa. Mas no campo, na drenagem do campo, eu não sei se o Avaí já mexeu. Foi uma drenagem muito, muito bem feita na época. Tudo isso era desafio. Aí depois, não, agora vamos fazer um shopping, construir. Mas eu me dedicava também, eu não largava, era muito tinhoso, queria aprender e estava muito respaldado. Estava muito respaldado. Isso ajuda a beça. Eu fazia parte do processo. Agora tinha 3, 4 caras ali por trás empurrando, que não eram mole, eles não davam mole para a gente. E eu gostava, me dedicava sim, tive dedicação sempre muito grande, mas eles foram muito responsáveis, assim, ajudavam muito. O Walter com experiência, o Cassol com a experiência dele. Depois o Cassol veio desenvolvendo, pré-moldado e tal. Tudo foi dando bagagem para a gente. Então, imagina a bagagem que eu vinha adquirindo ao longo do tempo com essa gente, cara. Foi um grande caso de sucesso. Foi fantástico. Agora... De novo, quando a gente fez o shopping e lançou, vendas. Tivemos uma equipe de vendas, que não era daqui, mas tivemos um rapaz de fora que veio trabalhar conosco. E que tivemos um sucesso absoluto na venda. Então, o Itamar fez pouco, teve muito respaldo dessa gente. De novo, Raimundo, nós não prometemos que íamos entregar o shopping. O shopping estava pronto, praticamente pronto, quando nós iniciamos a venda para entrar para o cliente. Então, ele podia chegar lá e ver toda a estrutura, ver... Isso transmitia confiança para aqueles nossos primeiros clientes que entraram lá, né? E isso foi bom. Quer dizer, nós, de novo, vendemos segurança para aquelas pessoas que estavam investindo depois conosco, que montaram as suas lojas lá. E como era Florianópolis nessa época? Como era a grande Florianópolis nessa época, Itamar? Grande Florianópolis, é isso que eu te disse há pouco, né? Quando nós fizemos o empreendimento lá do Cobrasol, que era lá em São José, lá em Campinas, até o próprio shopping, o pessoal meio que achava que era meio longe ainda, né? A gente andava aqui na Felipe Schmidt de carro, o ponto de ônibus era aqui na Felipe Schmidt, ao lado da alfândega, né? Depois, claro, veio crescendo. A cidade era pequena, né? A nossa cidade era pequena. Bom, eu peguei o terminal ainda do lado do edifício Comasa. Depois é que foi para... Não, o terminal primeiro era lá do lado da alfândega. Era. Primeiro era lá, mas eu já peguei ali do lado do Comasa. Ali. Mas a nossa cidade era pequena,
não tinha assim, uma renda tão forte, né? Mas ela veio crescendo paulatinamente. Eu acho que os investimentos que foram feitos, os aterros da Bahia Sul, o aterro da Bahia Norte, a própria Beira-Mar Norte, aquilo tudo ali teve uma valorização, iniciaram-se os prédios e tal, e muitas construtoras investiram forte aqui, e a cidade foi num crescente sempre, né? Hoje, nós não somos mais Florianópolis, hoje nós temos todo o entorno, né? Nós já chegamos lá em Santo Amaro da Imperatriz ou mais, né? Já passamos de Biguaçu. Eu acho que tudo isso vive muito e faz parte do contexto da grande Florianópolis hoje, que deve estar aí perto já da casa de 1 milhão de habitantes, né? Florianópolis está, acho que uns 500 mil, né? 500 e tanto. Florianópolis, nos últimos anos, deu um passo longo, né? Cresceu muito e o poder aquisitivo melhorou. Itamar, nós vivemos num estado de excelência, né? E a capital não poderia ser diferente. Quer dizer, é uma cidade excelente. Quer dizer, é desejo de muitas pessoas virem morar nesse paraíso. Muitíssimo obrigado pela gentileza da tua entrevista. Matei um pouco a saudade das histórias de construção, né? Do Cobrasol e do shopping Beira-Mar, né? E lembrando, né, que foi um figueirense, um torcedor do Figueirense que construiu o estádio do Avaí. Obrigado, Itamar. Mas na diretoria tinha muito havaiano, né? Sim, que o Walter é um deles. O Valtinho hoje ainda está lá no Avaí. Mas foi interessante. Obrigado também, Raimundo. Prazer estar aqui com vocês e poder contar um pouco da nossa história, a história da cidade.